Eu sou a representante do Brasil no âmbito do programa do Mercosul, que está trabalhando com a questão das experiências inovadoras no campo da formação docente, né? Esse é um programa que engloba os 4 países do Mercosul: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, né? E tem como grande objetivo o compartilhamento de experiências inovadoras no campo da formação docente, né? Essas experiências, elas têm uma centralidade. No fundo, elas querem contribuir com o processo de formação, não só dos docentes, mas também daqueles com quem os docentes trabalham, que são as nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, né? Então, nós temos aí uma região que procura cada vez mais trabalhar em conjunto, né, estar conectada, compartilhada, e essas experiências têm esse objetivo, né, inclusive pensando a integração regional, né, no âmbito do Mercosul, também no âmbito das políticas de formação docente, das experiências de formação docente. O nosso objetivo é sempre pensar não só a questão da formação acadêmica, mas também pensar a própria atuação desses profissionais no campo em que atuam. Quando a gente fala em inclusão, nós estamos falando de um tema amplo, né? Porque a gente, no Mercosul, nós temos processos que precisam ser incluídos, desde as diferentes populações, como as populações ribeirinhas, né? Como a população do campo, mas também as pessoas que têm algum tipo de necessidade especial e que precisem de inclusão, né? Então, se nós queremos trabalhar esse processo formativo, essa inclusão, é fundamental que comecemos a fazer isso através da formação dos nossos maestros, dos nossos professores. E a gente tem no Mercosul muitas regiões fronteiriças, inclusive, né? Então, essa questão, de um lado você tem brasileiros, do outro paraguaio, então a gente tem muitas regiões fronteiriças em que essas populações convivem umas com as outras e que a questão educativa precisa estar presente nisso também. Então, quando a gente está falando de inclusão, a gente está falando de inclusão de diversos tipos, né? E quando a gente está falando de inclusão, significa que nós temos países que têm processos de exclusão muito grande. Então, muitas vezes a gente está no Brasil trabalhando a questão da inclusão, né? Mas aquilo que é comum no Brasil também é uma questão comum na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, na Bolívia, no Peru. Então, outros países estão com as mesmas questões, né? E que precisamos trabalhar. Então, esse trabalho que a gente faz no âmbito do PASEM também tem essa questão de comum, de termos esses professores, as universidades pensando a formação, tendo em vista esse processo de inclusão, mas os professores que já estão atuando nos seus sistemas de ensino também tendo uma formação continuada que prime pela questão da inclusão. Seja a inclusão de necessidades especiais, seja das pessoas excluídas, das regiões fronteiriças, dos grupos ribeirinhas, todos esses grupos entrando, englobando o processo de inclusão. Quando a gente pensa, por exemplo, um dos eixos fortes no processo de trabalho é pensar a inclusão dos indígenas, dos negros, que são populações muito comuns da nossa região. Se eu pego o Brasil, eu tenho um determinado tipo de população que está excluída, que precisa trabalhar e que precisa trabalhar com esses professores. Então, o que a gente quer é fazer com que as diferentes experiências que estão sendo desenvolvidas nesses países possam ser compartilhadas com os demais. Então, se nós temos algum programa de formação no Brasil, né, que é uma experiência de sucesso, é uma experiência inovadora que trabalha com um determinado tipo de inclusão, não é que a gente vai chegar e copiar tal e qual, mas isso pode ser um processo de aprendizado para que um país como Uruguai, Argentina, Paraguai ou um outro país da região possa se inspirar nesse processo. E também que, de repente, escolas de formação, as próprias escolas, possam ter acesso a essas experiências e poder, a partir disso, pensar uma nova experiência na sua localidade, mas também trocar
ou contar para esses grupos da experiência que está sendo desenvolvida e que são experiências de sucesso e que está resolvendo nessa questão da inclusão. Hoje a gente tem uma questão séria, por exemplo, né? A questão de homofobia, né? Da discriminação racial, da questão das mulheres. São questões muito sérias hoje no âmbito da nossa sociedade e que estão eclodindo dentro das escolas. Então, é preciso preparar esses professores, dar uma formação para esses professores para conseguir lidar com essa realidade. Mas para lidar com essa realidade, esses professores também precisam ser formados, inclusive para quebrar os seus paradigmas, quebrar os seus preconceitos, né? Para quando chegar no campo da formação, poder ter uma postura diferenciada diante dos seus alunos e do público que eles vão formar.